Glória a Deus. Shalom, queridos. Que alegria poder estar aqui. Tem mais alguém feliz aí, gente? Que alegria. Estava acompanhando de longe e muito feliz. Mas aí eu fui para o almoço aqui com os irmãos. Eles me relataram tudo que vem acontecendo desde quinta-feira. E eu desejei não pregar, confesso. Eles começaram a falar tudo que Deus estava fazendo. Eu falei, rapaz do céu, não quero estragar. Mas é bom demais nós estarmos juntos, reunidos. Muito feliz, e eu quero louvar a Deus pela vida do Rodrigo, da Jordana, por tudo aquilo que Deus tem feito aqui na nossa comunidade em Goiânia, por tudo aquilo que Deus tem gerado. Eu quero que você abra a sua Bíblia em João capítulo 6, o que eu quero compartilhar com você, e eu quero finalizar esse nosso tempo e nessa vertente de unidade, nessa vertente de construção de um mesmo parecer, de um mesmo espírito, de uma mesma perspectiva. Eu quero entrar com você em João capítulo 6. De vez em quando eu fico morando em algum texto, e esses dias eu fui levado pelo Espírito. Está sendo uma temporada de passar um tempo em João capítulo 6. E João capítulo 6, o Rodrigo quase quis pregar o que eu vou pregar aqui, no tempo que ele estava falando aqui. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia, João capítulo 6. Eu quero ler com você a partir do verso 22. João capítulo 6, a partir do verso 22. A Bíblia diz: no dia seguinte, eu estou na NVT, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar viu que os discípulos haviam pegado o único barco dali, que Jesus não fora com eles. Alguns barcos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde o povo tinha comido os pães, depois que o Senhor os abençoou. Quando a multidão viu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, todos entraram no barco e atravessaram para Cafarnaum, a fim de procurá-lo. Encontraram-no do outro lado do mar e perguntaram: Rabi, quando o Senhor chegou aqui? Verso 26, Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, vocês querem estar comigo não porque entenderam os sinais, mas porque lhes dei alimento. Não se preocupem tanto com as coisas que se estragam, como a comida, mas usem suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem pode lhes dar. Pois Deus o Pai colocou em mim o seu selo de aprovação. Verso 28, nós também queremos realizar as obras de Deus, disseram eles. O que devemos fazer? Jesus lhes disse: essa é a única obra que Deus quer que vocês, quer de vocês, creiam naquele que Ele enviou. Eles responderam: se deseja que creiamos no Senhor, mostre-nos um sinal. O que o Senhor pode fazer? Diga comigo, o que o Senhor pode fazer? Verso 31, afinal nossos antepassados comeram maná no deserto. As escrituras dizem: Moisés lhe deu de comer o pão do céu. Jesus disse: eu lhes digo a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, é meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu a vocês. O verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Verso 34, Senhor, dê-nos desse pão todos os dias, disseram eles. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas vocês não creram em mim, embora me tenham visto. Contudo, aqueles que o Pai me dá virão a mim, e eu jamais o rejeitarei. Aí eu quero que você pule, porque nós estamos aqui no mesmo texto, lá no verso 60. A Bíblia diz: muitos dos seus discípulos disseram: sua mensagem é dura, quem é capaz de aceitá-la? Jesus, sabendo que seus discípulos reclamavam, disse: isso os ofende? Então o que pensarão se virem o Filho do Homem subir ao céu, onde estava antes? Somente o Espírito da vida, a natureza humana não realiza coisa alguma. E as palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Mas alguns de vocês não creem em mim, pois Jesus sabia desde o princípio quem não acreditava nele e quem iria traí-lo. E acrescentou: por isso eu disse que ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai o dê a mim. Verso 66, nesse momento muitos dos seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Então Jesus se voltou para os 12 e perguntou: vocês também vão embora? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem a palavra da vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Feche seus olhos, vamos orar por um instante. Você orou por mim, agora permita que eu ore por você. Pai, nós te louvamos por esse tempo, nós te louvamos pela tua palavra. Nós reconhecemos, nós estamos aqui reunidos ao redor da tua palavra, e nós reconhecemos que ela é infalível, ela nunca falhou em toda a história. Ela é inerrante porque nela não tem erros.
nós reconhecemos que ela é fonte de vida, nós reconhecemos que ela é luz no meio da nossa escuridão, nós reconhecemos que ela é pão que mata a nossa fome, nós reconhecemos que ela é água que mata a nossa sede. Nós estamos expostos à tua palavra, para que ela nos instrua e nos direcione. Por isso leva a nossa mente cativa às verdades da tua palavra. Se você pode, coloque a mão no seu coração, ore por um instante pelo seu coração, ore agora até você perceber que você não está no lugar de mero espectador, ore agora até você perceber o seu coração envolvido. Nós pedimos, fala conosco, nós pedimos, tal qual os discípulos a caminho de Emaús, faz o nosso coração arder pela tua palavra. Nós pedimos, transforma-nos, nós não queremos simplesmente estar aqui para levantar e voltar para as nossas casas da mesma maneira, mas nós oramos por uma experiência com Cristo revelado, nós oramos para que os nossos olhos sejam abertos e nós possamos ver tudo aquilo que o Senhor quer nos revelar, em nome de Jesus. Quantos creem, diga amém. Eu preciso muito da sua cooperação. Tem alguém comigo aí, gente? Eu preciso muito assim do seu coração. Você sabe, e falando sobre esse tempo de unidade, João capítulo 6, tem tudo a ver com isso, porque nós estamos no mundo das preferências, nós estamos no mundo, gente, o mundo está acabando, e eu tenho uma comprovação, que a gente está no fim dos tempos, é que criaram um grupo de WhatsApp. Nada para mim é uma comprovação maior do fim dos tempos do que grupo de WhatsApp. Semana passada, a Chloe está com 11 anos, 11 anos, né? Eu estou naquele momento difícil de pai, né? Que é o momento que assim, você começa a ver sua filha se transformando numa mulher, né? Começa aquele desespero, aquele abatimento, né? Você sabe que é difícil. Mas esses dias, semana passada, eu estava mexendo nos grupos do WhatsApp, porque agora a escola, pelo menos a escola da Chloe, ela precisa de ir, a gente deu um celular para ela para facilitar a comunicação, então a gente fica ali monitorando, e aí estava lá no grupo da escola, estava vendo o grupo da escola, e aí no grupo da escola os amigos estavam revoltados porque aconteceu a demissão de 2 professores que eles gostam muito, e aí eles estavam discutindo no grupo, esse professor não podia ser demitido, e aí começou uma discussão no grupo, crianças de 11 anos, eu achei interessante que uma das crianças mandou o seguinte, o menino ele mandou assim, a Edna, que é o nome da dona da escola, a Edna não tem competência para conduzir o nosso colégio. Um menino de 11 anos, e o outro veio embaixo e falou, realmente, ela não tem, e continuou falando. Eu falei, o mundo está perdido, o mundo está num momento difícil, desde que criaram esse negócio de grupo de WhatsApp. Mas você sabe, quando nós falamos sobre o aspecto de unidade, naturalmente falando, nós estamos tão conectados à ideia de que nós estamos unidos por meio das nossas preferências. Nós definimos as pessoas que queremos amar, nós definimos as ideias que para nós parecem ser tão bacanas, e nós definimos inclusive por meio de quem que Deus vai nos abençoar. O contraditório da nossa vida é que Deus normalmente vai fazer algo na nossa história por meio de gente que a gente olha e que foge completamente das pessoas que idealizamos. Você sabe, todas as vezes que eu idealizei as pessoas que Deus usaria para transformar a minha história, eu me frustrei. Todas as vezes que eu idealizei, eu estou mal, e é aquela pessoa que vai falar uma palavra que vai me tirar desse lugar. Esses dias eu estava numa igreja, eu desci do púlpito, aí veio o irmão e falou, pastor, ora por mim. Eu falei, ora. Ele falou, porque Deus me falou que tem uma palavra que você vai falar que vai mudar a minha vida. Eu falei, irmão, se tinha, essa palavra acabou de ir embora. Se tinha, realmente você me colocou num lugar que agora acabei de perder a palavra. Por quê? Porque nós temos essa expectativa, de alguma forma, de que Deus faça por meio das pessoas que nós idealizamos. E a gente precisa de entender que Jesus foi rejeitado, porque o estereótipo de Jesus fugia do que os judeus tinham de expectativa. A gente precisa de entender que historicamente quem perdeu a capacidade de ver o que Deus estava fazendo foi gente que já tinha definido o que Deus tem que fazer, mas na soberania de Deus, Deus nunca foi obrigado a fazer algo dentro daquilo que nós formatamos como expectativa. E qual que é o nosso problema com Deus? É que nós definimos a nossa expectativa, nós construímos um Deus que está dentro da nossa expectativa. Nós construímos uma visão de comunidade que está dentro da nossa expectativa. Nós construímos uma visão de família
está dentro da nossa expectativa. Em João capítulo 6, e quando nós falamos sobre a unidade, quando nós falamos sobre esse lugar onde Cristo está nos reunindo, tudo está apontando na história para Ele. Você sabe, a gente pode como igreja, a gente pode como família, ficar buscando o tempo inteiro encontrar semelhanças naquilo que estamos fazendo. A gente pode se tornar escravos uns dos outros na tentativa de suprimento do que o outro tem de expectativa. Eu disse para minha esposa, eu não tenho capacidade de adivinhar o que a minha mulher quer. Eu não tenho. Se Cristo não for o centro da minha casa, eu estou perdido, porque eu não tenho. A Chloe está crescendo e ela está entendendo o dilema de um homem lidando com uma mulher. Porque eu faço alguma coisa, aí minha esposa fala, não acredito que você fez. Aí a Chloe lá atrás fala, mas se ele não fizesse, você ia falar, não acredito que você não fez. Eu falei, você está entendendo, Chloe? Como é a mente de uma mulher? Você sabe, eu não tenho como me tornar escravo da expectativa do que vai ser e como vai ser. E as nossas relações não são baseadas nisso. Há um elo perfeito nas nossas relações. E que tal se todos nós buscássemos o elo perfeito? Porque o tipo de gente que a gente quer conviver é com gente que tem a expressão de Cristo, é com gente que foi unido nele, que é o cabeça e o centro de todas as coisas, Ele que é o fundamento e é o propósito de tudo. O centro de todas as coisas não é um modelo de igreja. O centro de todas as coisas não é a idade da igreja, não é o que nos une, não é o fato de dizer qual é a faixa etária dessa comunidade, porque o Evangelho faz com que velhos e crianças convivam. O Evangelho faz com que ricos e pobres sentem na mesma mesa e partilhem de um mesmo coração. Só o Evangelho pode fazer com que homens e mulheres que na cultura natural se olham de forma carnal, mas o Evangelho faz com que homens e mulheres sentados à mesa se olhem, não como dois pedaços de carne, mas agora como irmãos, que participam de uma mesma mesa, que celebram o mesmo Cristo, que tem o mesmo coração. E o lugar, você sabe, o objetivo de Deus com a igreja é nos levar a um lugar onde que diminua a gente, que diminua as nossas preferências, que diminua os nossos desejos. Você sabe, eu amo porque a figura da família é uma figura de fazer diminuir. O maior tem que diminuir. O pai de família tem que ser o que mais trabalha. Vamos ser sinceros, o homem da casa é o que mais se lasca. Numa boa casa é assim, deveria ser assim. Por quê? Porque ele está se diminuindo para que os filhos possam dormir mais, ele está diminuindo para que os filhos possam comer mais. Mas nós chegamos no momento que aqueles que ganham alguma preferência, agora eles querem exigir dos outros, e o Evangelho nos convida a um lugar onde nós estamos buscando Cristo como a referência, e se Ele é a referência, a gente está brigando para saber quem vai diminuir mais, quem vai perdoar mais, quem vai abrir mão da preferência, quem vai abrir mão do seu próprio desejo. É interessante porque a gente é convidado a estar nesse lugar, onde agora estamos buscando algo, e o nosso padrão e a nossa busca agora é nesse lugar onde Cristo, Ele é o centro de todas as coisas, Ele está sendo visto e revelado. E aqui em João capítulo 6, a gente olha para esse contexto. Eu acho interessante João capítulo 6, porque João capítulo 6, a gente gosta muito dos cultos que deram certo. A gente gosta dos milagres de Jesus, que a multidão ficou alvoroçada. A gente gosta da ressurreição de Lázaro, que agora está todo mundo vindo, porque está todo mundo querendo saber. Me empolga quando Jesus encontra a mulher em João capítulo 4, e agora vem toda Samaria para poder saber quem é esse cara. Mas João capítulo 6 é a pior pregação que já foi feita.
é o culto mais frustrante que alguém já participou. Eu já participei de culto ruim. 32 anos indo em culto, eu já participei de culto ruim. Ainda não estou naquele nível de ousadia daqueles pastores anciãos que quando não gostam de alguma coisa que estão falando, eles levantam e tomam o microfone. Mas eu me recordo de um culto que uma vez a gente convidou um americano que eu não conhecia, ele ia numa outra igreja. Eu acho que o cara conseguiu falar todas as besteiras possíveis num único culto. E o culto foi ruim. Eu não subi, tomei o microfone dele, mas eu subi, pedi para a banda subir, pedi para eles tocarem, eles tocavam e cantavam. E aí o pior é que o cara se empolgou mais ainda. Eu estava querendo ele parar de falar e acho que ele falou, é Deus que está movendo de uma forma poderosa. Mas você sabe, você já deve ter participado de algum culto ruim. Mas culto ruim por conta de algo que alguém falou. Mas esse culto de João capítulo 6 é o culto que vai todo mundo embora. É o culto que ninguém quer ficar. É o culto que a multidão olha para Jesus e agora a multidão vai se levantar e todo mundo vai sair. E peraí, tem que ter alguma coisa nesse culto. O que faz esse culto? Porque nós não temos um pregador herege pregando. Nós não temos uma pregação atravessada. Nós estamos falando de Cristo. É o próprio Jesus ministrando e a multidão ali. E é esse culto que frustra todo mundo. E qual é a mensagem que frustra todo mundo? Você sabe, porque nós precisamos estar buscando a mesma coisa aqui. A gente não vai ter unidade se a gente estiver indo para um lugar diferente. Se a gente está buscando coisas distintas, a gente não consegue caminhar junto. Se a nossa busca for divergente, como é que a gente vai viver a pluralidade do corpo, se a gente está buscando coisas distintas? E Jesus estava num ambiente onde ele está cercado de muita gente, e ele fala, peraí gente, a gente está falando sobre a mesma coisa aqui? A gente está buscando a mesma coisa, e Jesus está alinhando a busca, Jesus está programando a busca. E nesse dia, foi um culto sem graça, porque o contexto de João capítulo 6 é mais ou menos assim, começa com a multiplicação de pães, e é maravilhoso, gente. Tudo que envolve comida de graça é muito bom. É ou não é? Eu não sei você, mas aqui em Goiânia, nos mercados, deve ter o pessoal que às vezes fica fazendo amostra grátis de comida. Eu preciso de pegar aquelas filas toda vez que eu vejo. Porque se eu não comer comida de graça, eu me sinto mal, não sei você, fica parecendo que eu perdi alguma coisa, sabe? Você fala, não é possível que eu não peguei, era de graça. Daquele sentimento, né? Comida de graça sempre reuniu pessoas ao longo da história. Agora, eu já fui em reuniões, já fui em GCs que faltou comida. Nunca fui até hoje que multiplicou. Estou atrás, mas nunca fui. Já fui que faltou, que a gente teve que sair para comprar. Mas João capítulo 6, para você entender um pouco o contexto que nos coloca na pregação, que Jesus está alinhando o nosso coração. Porque quem está indo para lugares diferentes não consegue viver em unidade. Quem está indo, por isso que quando Deus vai fazer algo conosco, primeiro Ele nos para numa conferência como essa, para alinhar o que a gente está buscando, para alinhar qual que é o nosso objetivo, o que a gente está atrás, o que a gente está perseguindo, o que nos move estar aqui, o que motiva o nosso coração. E Jesus está com essa igreja maravilhosa, e está com multiplicação, e aquela coisa maravilhosa, comida de graça, e aí começa a chegar gente. E na sequência de João capítulo 6, até chegar ao verso 22, Jesus vai começar essa pregação. Jesus vai atravessar o lago. Pensa, é um pastor que está multiplicando comida de graça. Ele não precisava nem de mais nada, era só comida de graça, já era suficiente. Mas agora ele vai atravessar para o outro lado. Não bastasse Jesus atravessar o lago, ele vai atravessar andando sobre as águas. Poxa vida, podia entrar num barco, ser mais razoável. Mas não. Você sabe que até hoje os ilusionistas estão tentando reproduzir o andar sobre as águas, ninguém consegue. Jesus vai atravessar andando sobre as águas e é uma coisa maravilhosa. Aí pensa comigo, domingo retrasado você veio no culto e tinha multiplicação de pão. Aí no domingo passado o pastor andou sobre as águas.
De um domingo para o outro, gente, já está todo mundo sabendo. Agora Jesus chega do outro lado, e quando ele chega no verso 22, a multidão ficou do outro lado, viu que os discípulos tinham pegado o barco, e agora onde a multidão está? Já tinha preparado o culto para Jesus. Eles já prepararam o cenário, eles já prepararam o ambiente, e eles estão dizendo para Jesus: a gente está aqui te esperando. Mas é interessante, porque Jesus vai falar sobre motivação, sobre expectativa, sobre busca. E aí Jesus olha para a multidão e fala: mas vocês não estão aqui por causa de mim. Vocês vieram aqui porque vocês viram a multiplicação. E vocês estão atrás do suprimento da necessidade de vocês. E sabe o que é interessante? É que Jesus vai frustrar a expectativa da multidão. É interessante que no Evangelho, Jesus não tem problema em frustrar a nossa expectativa. Vamos ser sinceros, nós construímos um Evangelho que Jesus está moldado completamente dentro daquilo que a gente definiu como expectativa. E ai dele se no culto ele não fizer o que a gente definiu que ele tem que fazer. Ai dele se há 2 domingos atrás ele multiplicou pão, no domingo passado ele andou sobre as águas. Ai dele se esse domingo ele não der aquilo que eu defini. Qual que é o nosso problema de frustração de vida? Qual que é a nossa crise existencial? A nossa crise existencial é que nos deram uma teologia que Jesus vai fazer um novo show pirotécnico. E agora Jesus chega e a multidão está dizendo para ele: o cenário está pronto, faz mais uma vez. Ele fala: não, hoje não vai ter pão, hoje não vai ter multiplicação, hoje eu não vou. E é interessante, você sabe por quê? O problema de Jesus não é com multidão. O problema de Jesus é quando ele tem que se tornar escravo de fazer um show para a multidão aparecer. Sabe qual é o problema teológico que a gente tem no Brasil? Eu tenho rodado por aí, eu estou me corroendo. É que o problema não é ter multidão numa igreja. O problema é quando você descobre que multiplica pão, tem multidão, e semana que vem você multiplica de novo, vai ter multidão de novo. E Jesus vem e diz: então quer dizer que se eu multiplicar de novo vem multidão, então pode ir embora, que eu não estou aqui para me render aquilo que a multidão quer. Eu estou aqui para dar aquilo que precisa ser colocado. E qual que é o nosso ponto como igreja? O que a gente está buscando vai definir se a gente anda em unidade. A nossa busca vai definir sobre o que a gente está fazendo. E agora Jesus está diante dessa multidão. Eu não sei para você, mas é um problema para mim como líder quando eu tenho que frustrar a expectativa de alguém. É dolorido todas as vezes que de alguma forma alguém olha para mim e diz: Dênio, você não supriu aquilo que eu esperava que você faria. Eu de verdade, se eu pudesse, eu não sei quanto a você, se eu pudesse eu supriria a expectativa de todas as pessoas, porque eu tenho uma crise comigo mesmo todas as vezes que eu não supro a expectativa de alguém. Mas Jesus está diante da multidão, e ele não se torna escravo da expectativa da multidão. Você sabe por quê? Porque naturalmente é frustrado com Jesus que é revelado o Cristo. Foi a frustração com Jesus que fez Pedro olhar e falar: hoje você não multiplicou, mas você é o que a gente precisa. Você não deu o que eu queria, mas você nem precisa dar o que eu quero, porque você é muito mais do que o que eu necessito. Você não fez hoje do jeito que eu achei. A minha vida não está do jeito que eu idealizei. Eu tinha programado algo, eu tinha projetado algo, e você não fez. Eu vim nesse culto para você fazer. Eu estou nessa estação da vida para você fazer exatamente do jeito que eu estava esperando que você fizesse, e você não fez. Mas você me mostrou que você não precisa fazer do jeito que eu quero, porque a sua vontade é maior do que a minha, porque os seus projetos são mais altos que os meus, e porque a tua vontade, ela está muito além da compreensão da minha. Jesus está nesse lugar. Você sabe, o culto sem graça foi o culto que Jesus disse: e por que a multidão se frustrou? Porque Jesus estava dizendo: eu não tenho milagre para fazer. Por que 11 discípulos vão embora? Você precisa entender que essa vai ser a nossa crise comum. A nossa unidade precisa estar baseada naquilo que a gente está procurando aqui. A gente quer ver Cristo. A gente está aqui para ser aperfeiçoado em Cristo.
Nós estamos aqui para que por meio das falhas uns dos outros, nós possamos ser um canal de Cristo. Nós estamos aqui para que o nosso nível de perdão nos dê a oportunidade de perdoar como Cristo perdoou. Nós estamos aqui para que o nosso nível de devoção possa ser o mesmo nível de devoção de Cristo. Nós estamos aqui para nos carregar, de forma que ao nos carregarmos nós possamos ser como Cristo, não como Caim, que ao ser argumentado onde está o seu irmão diz, ele não é o meu problema, mas como Cristo que diz, eu me entrego em detrimento do meu irmão. Nós estamos aqui para isso. Você sabe, numa figura de guerra recente, encontraram um menino e ele carregava nas suas costas o corpo do seu irmão morto, um desses campos de refugiado. E aquela criança carregava o seu irmãozinho. E alguém chegou até ele e disse para ele: não, você não pode ficar carregando, não carrega, é um peso, você não pode carregar esse peso por mais tempo. E ele se virou e disse: mas não é um peso, é meu irmão. Nós estamos aqui, o que nós estamos buscando? Nós estamos buscando carregar o nosso irmão para no dia que a gente descobre o problema dele, a gente pode dizer para ele: não é um peso, é meu irmão. Não é um peso, é meu irmão. Você não é um peso para mim, seu problema não é um peso para mim. Nós estamos aqui, maridos e esposos. Sabe qual que é o papel de um marido? Chegar um dia diante de Deus e dizer: Deus, eu trouxe ela até aqui, uma noiva aperfeiçoada. Esse é o papel de um marido. Eu fiz de tudo, Deus, para aperfeiçoar essa mulher. Eu orei por ela, eu investi todas as minhas forças. Está aqui, não foi um peso, está aqui, ela está aperfeiçoada. O papel de uma mulher é investir a sua vida para um dia estar diante de Deus e dizer: Deus, está aqui, esse marido que você me deu, eu investi a minha vida em aperfeiçoá-lo. Se não for para isso, nem se case. Então a minha esposa não é um peso, a bagagem que ela teve da história dela não é um peso, precisar ser canal de cura em alguma área da vida dela não é um peso. À medida que eu me relaciono com alguém, eu sempre digo isso: se você não quiser, se você não estiver disposto a perdoar, não se relacione. E esse é o grande ponto, porque agora Jesus vai fazer uma provocação. E aqui, o culto que está todo mundo frustrado, é o culto da unidade de Jesus. Qual que é o culto que Jesus diz? Vamos ver se está todo mundo junto. A pregação que Jesus faz, você sabe, mas aqui esse culto, ele não tinha nada, não tinha luz, não tinha show, não tinha banda, não tinha emoção, não tinha uma música legal, mas tinha Jesus. Aí diz: eu sou o pão vivo. Ele está dizendo: hoje não tem pão, mas eu sou o pão. Aí o povo fala: eu não gostei desse culto. É o culto que não tem nada, mas tem Jesus. A gente está tão acostumado com um culto que tem tudo, que tem show, tem luz. A gente está tão acostumado com uma vida que tem tudo, mas falta Jesus e a gente continua lá. Falta Jesus e a gente continua pulando, e a gente continua como se houvesse. Jesus, ele vem para esse lugar. O culto mais frustrante da história só tinha Jesus. A nossa busca. E Jesus vai fazer uma provocação aqui para os discípulos. E é interessante porque, fazendo um paralelo, esse não foi um problema só da multidão. Os discípulos passaram por esse problema. Os discípulos passaram por um problema de ter que realinhar as expectativas deles. A gente tem que realinhar as nossas expectativas em relação à igreja. Porque nós estamos num momento complexo da história. Falando como o Brasil complexo. Porque a gente está atrás de uma busca de algo. A gente quer algo. Eu fico pensando o que as igrejas vão fazer no futuro. Daqui a pouco a gente vai ter que colocar o irmão dançando na sua cabeça na porta. O que mais que a gente tem que pôr? Você sabe, eu vou dizer que uma alma desejosa quer mais do que isso. Eu estava num voo agora, eu vim de viagem. Eu estava num voo, eu estava indo para Campo Grande. Eu estava evangelizando uma moça. Ela falou assim: eu até frequentei uma igreja. Ela falou: mas eu fui na igreja
E aqui eu estou falando sobre a gente, tá, gente? Eu estou falando aqui da cozinha de casa. Ela falou, eu fui no culto, parecia um show do Coldplay. E eu pensei, falei com o meu namorado quando a gente saiu, show do Coldplay a gente já tem. Porque o que mais? O que mais que Deus tem que fazer para você? E é interessante porque aqui a multidão faz uma pergunta para Jesus. Que sinal você tem para nos mostrar? Gente, presta atenção. Domingo retrasado, o camarada multiplica pão. Domingo passado ele anda sobre as águas. Aí a multidão diz aqui, a gente acabou de ler, nós queremos crer em você. Mas que sinal você tem para nos mostrar? Sabe o que significa? É que quem vive só de milagre se torna uma alma insaciável. Será que a gente vai continuar entrando aqui porque a gente quer uma melhoria do nosso casamento simplesmente? Será que a nossa vida cristã vai continuar a ser simplesmente porque eu quero que a minha empresa prospere mais? Será que a gente está olhando para Jesus e dizendo, eu quero Jesus, crer em você, eu quero me mover, mas me diz o que mais que você tem para me mostrar? E aí Jesus diz, o que eu tenho para mostrar é que eu sou o pão vivo. E aquele que come de mim, por mim vai viver. Aquele que toma do meu sangue, vai viver por mim. É interessante porque não foi uma crise só da multidão. E eu quero entrar aqui para a gente caminhar. Não, só caminhar, não falei encerrar. Lá em Mateus capítulo 11, a partir do verso 1, você sabe, essa crise da busca não foi só da multidão. Em Mateus capítulo 11, o homem que Jesus elegeu como o maior homem tendo nascido de mulher, João Batista, ele também tem uma crise de expectativa, a crise da busca, a crise do que a gente está buscando, de qual é a busca da minha vida, de qual que é o objetivo da minha vida, do que eu estou atrás. E Mateus capítulo 11, foi quando João Batista teve uma crise com Jesus. O maior homem nascido de mulher teve uma crise com Jesus, uma crise de expectativa, porque ele estava buscando algo, tal qual a multidão que estava atrás de algo, e agora Jesus não se dobra. Você sabe, o nosso grande desafio, se eu perguntar aqui, quantos querem a Deus? Quantos querem? Mas você sabe, a pergunta mais profunda não é quantos querem a Deus, é quantos querem só a Deus. O ponto não é quantos querem a Deus, todos nós desejamos a Deus, mas o ponto do Evangelho é quantos querem só a Deus, quantos querem ver só a suficiência de Cristo, quantos entendem que se Ele não fizer mais nada, Ele é suficiente, porque Ele é tudo que eu preciso. Em Mateus capítulo 11, João Batista, ele vai ter a mesma crise, em paralelo à crise da multidão. Olha o que acontece, quando Jesus terminou, a partir do verso 1, de dar essas instruções aos seus 12 discípulos, saiu para ensinar e anunciar sua mensagem nas cidades. João Batista, que estava onde, gente? Preso, diga, na prisão. João Batista, que estava na prisão, verso 2, soube de todas as coisas que o Cristo estava fazendo, por isso enviou seus discípulos para perguntarem a Jesus, verso 3, o Senhor é aquele que haveria de vir, ou devemos esperar outro? Você lembra quem é João Batista? João Batista cresceu com Jesus. Talvez não tenha tido ninguém que tenha percebido mais todos os aspectos da divindade de Jesus. No ventre ele já reconhece e sauda Jesus. Ele cresceu, havia familiaridade na relação de João com Jesus. E João é aquele que prepara o caminho e diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Maravilhoso. João começa o seu ministério, mas alguma coisa saiu da rota, alguma coisa saiu do planejamento, alguma coisa saiu do que João tinha programado. E sabe, a gente criou um evangelho tão frágil que ele só funciona para o dia que você tem saúde.
Eu vim de uma temporada de internação com a Chloe no hospital. Eu olhava e disse, a gente criou um evangelho que só funciona no dia da saúde. Que a gente criou um Deus que está dentro da nossa expectativa. E se Deus ainda não te curou, você precisa de orar um pouco mais. Quando às vezes a resposta de Deus é não. A gente criou um evangelho que é só para o dia que tudo está dentro daquilo que eu conformei, que achei que deveria estar. E João está nesse lugar. João tinha conformado uma vida, mas agora João está preso. E o que é estar preso, gente? Vamos ser sincero, acho que deve ter pouca coisa pior que estar preso. De forma injusta, pior ainda. A Bíblia diz então, no capítulo 11, que tal qual a multidão, João está ouvindo o que Jesus está fazendo. A multidão está dizendo, a gente precisa de pão, e Jesus tem pão suficiente. João está ouvindo e está dizendo, cara, tudo que eu preciso é ser livre da mão de Herodes, e Jesus está fazendo tanta coisa. Aí ele mandou os seus discípulos até Jesus. E qual que é a pergunta de João? Se é o Cristo, ou eu tenho que esperar outro? Sabe o que João estava dizendo? Eu estou preso, você não me resgatou. Você é de fato o Cristo, porque João tinha conformado a imagem do Cristo com o suprimento da necessidade que ele tinha. Ele tinha baseado a revelação dele de Cristo, olhando para a necessidade que ele tinha momentânea. Se é o Cristo, eu tenho que esperar outro. Se é o Cristo, você é aquele que veio para trazer a resolução do problema, ou eu tenho que esperar outro? E é interessante porque olha a resposta de Jesus para João. Jesus respondeu, voltem a João, no verso 4, e contem a ele o que vocês veem e ouvem. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são anunciadas aos pobres. E disse ainda, felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. Sabe qual que é a resposta de Jesus para João? João, vai lá e fala para João que eu tenho poder. Os cegos estão vendo, os aleijados estão andando, os surdos estão ouvindo. Sabe o que ele está dizendo? Eu tenho poder para tirar João do cárcere. Mas volta para ele e diz que eu não vou tirar. Não é por falta de poder, é porque na minha soberania eu não estou conformado à vontade de João, porque a minha vontade para ele é plena e é maior do que o que ele pode enxergar. Por que algumas pessoas terminam os dias fartos? Por que algumas pessoas terminam os dias com cabelo branco? Por que algumas pessoas terminam seus dias cercados com a família e com muita gente e com filhos ao redor da mesa? E João termina a vida precoce, um pouco mais de 30 anos, com a cabeça em cima de uma bandeja. Não sei. Não sei. Eu só sei de uma coisa, sabe o que Jesus estava dizendo para ele? João, a minha vontade é melhor que a sua. Talvez você idealizou algo para você, mas tudo que você precisa é se render à vontade que eu tenho para você. Porque ela é melhor que a sua. O maior homem nascido de mulher não terminou rico. O maior homem nascido de mulher não terminou com uma herança para os filhos. Você sabe, quando a gente se propõe a se submeter à vontade de Deus, a gente está dizendo para Deus, eu renuncio toda a possibilidade daquilo que eu defini que eu vou ser, para me submeter integralmente àquilo que você quer que eu seja. A despeito de não conseguir compreender todas as coisas. A despeito de não conseguir ter a capacidade de entender tudo, mas eu escolho me submeter. E o que Jesus está dizendo para a multidão e está dizendo para João, eu quero aplicar 3 verdades que Jesus está dizendo. Primeiro, Jesus está dizendo, eu não sou escravo dos seus desejos, eu estou te conduzindo à minha vontade. Sabe o que eu percebi? Que parte das minhas orações era tentando conduzir Deus aos meus desejos. Parte dos meus jejuns era tentando formatar Deus, encaixar Deus dentro daquilo que eu desejo, da vida que eu idealizei. É João dentro da prisão dizendo, se você é o Cristo, você vai ter que me libertar. Mas você sabe, não é Deus que existe para nos servir.
Nós que existimos para servir. Eu não sei você, mas eu cresci dentro da igreja com uma ideia, com cultos que parecia que Deus que tinha aparecido lá para me servir. Com reuniões que Deus apareceu lá para fazer o que eu quero. Deus é que apareceu para me servir. E o que Jesus está dizendo para João é: João, eu não vou te tirar do cárcere. O que Jesus está dizendo para a multidão é: hoje eu não vou multiplicar o pão que vocês querem, porque eu não existo para te servir. Deixa eu te falar, você apareceu na história de Deus e Ele, na verdade, te encontrou. Você estava morto, tal qual Lázaro, e um dia, já 4 dias, sem esperança nenhuma, Ele diz: sai para fora, e um dia você o encontrou. E agora você não nasceu para Ele a fim de que Ele te sirva. Você nasceu para Ele a fim de que você possa servi-lo. Sabe o que Jesus está deixando para João e para a multidão? É que eu estou te conduzindo à minha vontade, João. E a minha vontade é boa, perfeita e agradável. E por mais que seja um paradoxo para o mundo, é esse lugar que Ele está nos levando. É a imagem de Cristo. Quando nós olhamos para os apóstolos, eu sei que nós conformamos a nossa ideia de definir os nossos parâmetros por gente que é muito menor, ou por pessoas que de alguma forma suprem o que a gente idealizou. Mas nós temos um padrão perfeito. Cristo é o nosso padrão perfeito. Sabe o que Ele está dizendo? Cumprir a minha vontade vai te trazer o gozo que nada mais poderá trazer, ainda que isso custe a sua vida. Encontrar satisfação em quem eu sou. O que Jesus está dizendo para João é: João, não sou eu que me dobro aos seus desejos. Você vai ter que encontrar prazer na minha vontade. Por muito tempo, gente, por muito tempo na minha vida, muito tempo mesmo, eu tinha dó de pessoas que Deus chamou para renúncias ousadas. Eu não sei você, mas por muito tempo na minha vida eu tinha dó dessas pessoas. Esses tempos atrás eu fui na igreja de um pastor amigo meu. Ele estava no ápice da profissão dele. Ele é médico. Ele estava ele estava no último semestre da residência de psiquiatria. A profissão dele estava em altíssima, a igreja dele bombando. E ele falou para mim: Deus me pediu para deixar tudo, porque a igreja tinha crescido. E Deus me pediu a minha vocação no último semestre da especialização. Eu falei: que coisa curiosa. Deus podia ter pedido no primeiro. É só para confundir. E ele me contando a história, eu falei: como você vai se sustentar? Ele falou: rapaz, eu nem sei se algum dia eu vou ganhar o que eu ganhava. Pode ser que não. Eu fui para casa pensando: coitado dele. Aí Deus colocou no meu coração: coitado é de quem não teve a oportunidade de se submeter. João não é coitado de ter morrido com a cabeça na bandeja. Coitado é quem morreu farto de dias, mas perdeu a oportunidade de perceber que em Cristo eu encontrei um motivo para ser servo e para dizer: eu entregarei a minha vida, custe o que custar. Eu renunciarei os meus desejos, custe o que custar. Você sabe, a gente criou uma ideia, a gente está num momento complexo, né? Que eu digo que a gente está orando para Deus confirmar se o que Ele disse foi Ele mesmo. Deus te dá uma palavra e você está orando: pastor, estou orando para Deus confirmar, porque vai que Ele se enganou. Vai que assim, Ele estava emocionado quando Ele falou. Vai que Ele não estava no dia bom. Mas você sabe que eu tenho descoberto que Deus tem falado? Deus, a gente não responde quando quer. A gente responde na hora que Ele chama. Aqui Ele está convidando, e o convite dEle é para João, o convite dEle é para a multidão. E a multidão vai se frustrar, porque a multidão está dizendo: se não for para você ser escravo dos meus desejos, eu não vou me submeter à sua vontade. Então eu vou embora. Então esse Jesus eu não quero. Mas é justamente na frustração desse Jesus que é nos revelado Cristo. É na busca do Jesus que multiplica pão, e quando Ele não multiplica o pão, que a gente descobre que eu precisava nem era de pão.
Eu estava atrás disso aqui, mas eu descobri nele que não é nem isso que eu preciso mais. Mas uma segunda coisa que ele está dizendo é que o meu caráter não é definido pelos seus desejos. Sabe? Sabe o que João está falando? És tu o Cristo? Ou a gente tem que esperar outro? Sabe o que ele está falando? Ele está definindo quem Jesus é a partir do suprimento da necessidade momentânea que ele tem. Não defina Deus a partir das suas experiências. Não defina Deus a partir daquilo que acontece com você. Ele está dizendo, e sabe qual que é o problema disso? É que agora essa multidão, ela vai passar uma vida, e a multidão aqui, ela vai passar uma vida correndo atrás do suprimento do seu desejo. Olha aqui para mim, deixa eu dizer para você, o milagre não é o ápice da vida cristã. Cristo é. Cristo é. Nós não precisamos mais de nada. Sabe qual é o risco? Sabe qual é o problema? É que o milagre não é o ápice. Alguém que está correndo só atrás. Esses dias eu conversava com uma família da minha comunidade, e essa família, eles estão precisando de um milagre, e eu disse para eles, olha, glória a Deus, orem por milagres, clamem por milagres. Deus é o Deus que faz milagre. Talvez você está dizendo para mim, então quer dizer que Deus não faz milagre? Faz. A multidão foi embora sem ver. Os discípulos que ficaram sem milagre, João termina no capítulo 21 dizendo, se fosse para narrar tudo que aconteceu, nem todos os livros do mundo conteriam. Mas eles já não estavam mais por causa disso. Já não era a motivação, já não era o centro. E aí eu disse para essa família, vocês precisam tomar cuidado, porque se a cura for o centro da vida de vocês, vocês correm o risco de perder Cristo. Sabe por quê? Uma hora, gente, tudo passa, tudo. Todas as pessoas que foram curadas um dia morreram. Jesus ressuscitou Lázaro, no final o que aconteceu com Lázaro? Morreu. Porque tudo é transitório, só Cristo é permanente. Tudo vai passar. Eu estou buscando o suprimento financeiro, ok, mas não sei se você sabe, um dia você vai ficar pobre. Tem um dia que o dinheiro não vai te resolver. Na conversa, e eu olhando para esse cenário, um dia a gente vai olhar para o nosso dinheiro, e um dia o nosso dinheiro não vai ser o suficiente para a nossa cura. Um dia o nosso dinheiro não vai ser o suficiente. Vai ter um dia que só Cristo vai ser a esperança. Um dia a gente vai olhar para tudo e vai dizer, tudo foi insuficiente, só nos restou Cristo. Um dia a família tão linda que você construiu, deixa eu te dizer, ela também passa. Um dia, tudo aquilo que você conquistou, as ideias mirabolantes que você tem, passa. Vai ter um dia que você só vai ter uma esperança. Sabia? Vai ter um dia que você vai ter uma única esperança. E sabe qual é a esperança que você vai ter? Um dia. Esses dias um pastor amigo, ele entrou no shopping de São Paulo, aconteceu um assalto enquanto ele estava no shopping. E no estacionamento do shopping, um rapaz foi baleado, ele tomou um tiro. E ele chegou ali e viu, o tiro era letal, acho que era no pescoço. E aquele pastor estava passando no meio de toda aquela cena. Ele viu de longe, o assaltante foi embora. E quando foi aglomerando pessoas, ele se aproximou. E ele viu que o cara estava agonizando, o cara ia morrer. Ele se aproximou. Vai ter um dia que a gente só tem uma esperança. Ele se abaixou e perguntou para aquele rapaz, você tem certeza da sua salvação? Você vai morrer. Ele dizia para o cara, você vai morrer, cara. Ele falou, eu tinha certeza que ele ia morrer. Eu disse para ele, você vai morrer. Você tem certeza da sua salvação? Ele falou, não tenho. Ele falou, então repete comigo, entrega a sua vida para Jesus. Se você quer isso, entrega a sua vida para Jesus. Gente, a maior beleza do Evangelho é a beleza da salvação. É o fato de que um dia a gente vai olhar e dizer, tudo foi transitório, tudo foi passageiro, mas tem uma esperança que permanece para sempre. Cristo é o pão vivo que Deus nos deu. Cristo é aquilo do qual a nossa certeza está firmada. É isso que o Evangelho tem para nos dar. Aí você sabe, por fim, agora você pode falar.
compreensão plena não está no entendimento da vontade. Está no entendimento da vontade, não no cumprimento do nosso desejo. Nós precisamos de conformar os nossos desejos à vontade de Deus. Os desejos são transitórios. Sabe qual é o desejo de Deus para nós como igreja, como comunidade? É que agora Jesus está dizendo: não vai ter pão hoje. Eu te pergunto, e quando acabar o pão? E quando Deus não fizer o que você idealizou? E quando não aconteceu o que você desejou? E quando não for do jeito que você achou que devia ser? Deus está nos conformando e nos levando a um lugar de encontrar satisfação. E o que escandaliza a multidão é Ele dizendo no verso 35: eu sou o pão da vida, e quem vem a mim nunca mais vai ter fome. Diga assim comigo: nunca mais. Você sabe, o convite de Jesus para nós é de encontrar satisfação a partir de um lugar. Como nós vamos viver em unidade? Se todos nós estivermos buscando uma mesma coisa, está todo mundo atrás de uma mesma coisa. É nesse caminho, é nesse lugar que agora todos nós estamos perseguindo uma mesma coisa. Nós estamos atrás do quê? Eu não estou atrás de um título aqui. Eu não estou atrás de... Não, eu estou atrás de Cristo. Eu estou querendo ver Cristo. Eu estou perseguindo Cristo. Eu estou atrás de ser conformado à imagem de Cristo. Eu estou atrás, é isso que eu estou perseguindo, é isso que eu estou buscando. E é nesse lugar, é o mesmo Espírito em nós, gerando algo em nós. E o que o Espírito está fazendo em nós? O Espírito é o professor da graça. O que ele está gerando em nós? Desejo por Cristo. Martin Lloyd Jones dizia: se ao ouvir o nome Jesus, o seu coração não palpitar de uma forma diferente, se ao ouvir o nome Jesus, talvez no meio da cidade, no seu carro, talvez ao ouvir o nome Jesus, se ao ouvir o nome Jesus, talvez seu coração não comece a palpitar, os seus olhos não se encham de lágrimas. Se ao ouvir o nome Jesus, o seu coração não tem um desejo por mais. Se ao ouvir o nome de Jesus, ele diz: você deveria orar. Se ao ouvir o nome de Jesus, você não for tomado de um santo desejo por mais. Você sabe, a multidão vai embora. Os discípulos, muitos dos seus discípulos, o deixaram. Mas ficam 12 homens. Sabe quem é um time que fica unido a Jesus? É o que estava pelo motivo certo. É claro, queridos, que nós estamos vivendo a era do maior número de evangélicos no Brasil. E é claro que o que se sucede vai ser desafiador. E sabe o que vai tirar pessoas da igreja? Não é a perseguição que tirou pessoas da igreja no primeiro mundo. Foi quando a pirotecnia acabou. Foi quando o pessoal chegou e falou: e o pão? Aí as igrejas não tinham mais pão para dar, porque chega uma hora que você já não tem mais o que dar. Você já não tem mais poder para dar para as pessoas. Você já não tem mais título para dar para as pessoas. Já não tem mais milagre para dar para as pessoas. Já não tem mais uma experiência emocional. É o dia que a gente fala: só restou Cristo. E aí grande parte de nós vai dizer: isso é muito pouco para mim. Só Cristo não. Mostra-nos um sinal. E ele diz: não tem sinal. Eu sou o sinal. Eu sou tudo que vocês precisam. Sabe o que é esse Cristo? É a gente ser liberto da bobeira de buscar a nossa vida, de ser escravo do cansaço. Os homens estão cansados. A nossa geração está cansada, porque a nossa geração está atrás de algo. Nós encontramos. Nós achamos. A pérola de grande valor foi encontrada.
Nós vendemos tudo que tínhamos, então nós não estamos usando Ele para conquistar alguma coisa. Nós vendemos, na verdade, tudo que tínhamos para dizer: encontramos a Ele. Que o Senhor nos liberte, que a nossa teologia pessoal passe por uma libertação, que Ele frustre as nossas expectativas, tal qual Ele fez com João, dizendo: João, eu não vou te libertar da cadeia, mas eu te digo, eu sou suficiente para você na cadeia. Se Ele não te tirar desse lugar, Ele é suficiente para nós. Nenhum cristão deveria invejar a vida de nenhum não cristão. Não. Nós estávamos mortos, Cristo nos deu vida. Ele está dizendo: João, eu não vou me conformar ao seu desejo, eu vou te submeter à minha vontade. Sabe onde a gente encontra a unidade? É quando nós formos uma comunidade submissa à vontade de Deus. Aí estamos todos nós submissos à mesma voz, estamos todos nós submissos à mesma direção, estamos todos nós movidos numa mesma entrega, estamos todos nós movidos numa mesma expectativa, estamos todos nós dizendo: nós encontramos aquilo que não merecíamos, estamos todos nós olhando e dizendo: é Cristo, Cristo é tudo que nós queremos. Estamos todos nós agora assentados ao redor da fogueira da presença, junto com os santos da história, dizendo como Paulo disse: agora eu reduzo todas as coisas a nada pelo conhecimento de Cristo Jesus. Eu não sei você, mas eu quero me unir aos discípulos de Jesus, que dizem: pode ser que em algum lugar estão dando pão por aí, mas quando eu te conheci eu não quero mais pão. Pode ser algum lugar, pode existir algum lugar que está libertando do cárcere, mas a liberdade do cárcere sem você é a maior prisão. Eu prefiro a cadeia com você, porque eu fui capturado. Será que a gente pode terminar essa conferência entregando a nossa vida, fazendo como os moravianos? Tem uma história que diz que o Wesley, certa vez, ele foi fazer uma viagem e os moravianos estavam nesse mesmo navio e eles passaram por uma grande tempestade, e essa tempestade, ela resultaria no naufrágio daquele navio. E quando já estava no ambiente de profunda tormenta, os moravianos pregavam e eles cantavam, e eles estavam na área que mais sofria do navio. E a história diz que o Wesley chegou para eles e perguntou: ei, vocês não têm medo de morrer? Ao que um deles se virou e disse para ele: você não tem Cristo? Você não tem a Cristo? A gente já não está mais atrás do próximo milagre. Ele já não nos deve mais nada, porque Ele nos deu tudo. Será que a gente pode ser a comunidade de pessoas que constrangem umas às outras com a entrega das suas vidas? Nos anos que os homens não têm tempo para dar ao Senhor, será que nós podemos ser uma comunidade que está entregando os seus dias, para que os nossos irmãos possam olhar para nós e dizer: que nível de entrega? Será que nós podemos ser a comunidade que está entregando o melhor do seu tempo, o melhor do seu coração, o melhor da sua disposição a Cristo? Para onde nós iremos? Você é tudo que nós precisamos. Você pode, estenda as suas mãos onde você está. Senhor, diminui as nossas buscas. O Evangelho não pede que você renuncie os seus amores, mas o Evangelho te faz um pedido: ame a Cristo acima de todos os outros amores. O Evangelho não pede que você pare de amar a sua família. O Evangelho te pede: ame a Cristo mais do que você ama a sua família.
O Evangelho não te pede que você pare de desejar o sucesso profissional, mas o Evangelho te pede, deseje a Cristo mais que o sucesso profissional, porque você poderá sobreviver sem sucesso profissional, mas você jamais poderá viver sem Cristo. Você poderá sobreviver sem um casamento, você jamais poderá sobreviver sem Cristo. Você poderá sobreviver sem aquilo que você estabeleceu como alvo de vida, mas você jamais poderá sobreviver sem Cristo. Ele é o alfa e o ômega, o início e o fim. Ele completa todas as coisas, nele foram criadas todas as coisas e nele subsistem todas as coisas. Nós queremos ser uma comunidade apaixonada por Cristo. Nós queremos ser uma comunidade unida, não só daqueles que se unem em volta do pão, não só daqueles que se unem em volta do milagre. Nós queremos ser a comunidade na hora que as luzes se apagam, na hora que a pregação não se satisfaz. Nós queremos ser os 12 que dizem: para onde nós iremos, só tu tens as palavras de vida eterna. Ah, Jesus. Vamos lá, vamos renunciar às nossas expectativas. A nossa ideia do Cristo que veio para nos libertar da prisão, Ele é mais que isso. Dos de Deus, Rei Atchomeneque, procurei remanar a machô. Yeah. Vamos lá, Espírito, abre os nossos olhos nessa noite. Quero ver a beleza de Deus. Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Vamos lá, tudo se torna menor quando olhamos para Ele. Quero ver a beleza. De Deus, guerreira mamaie e fonte de prazer, guerreira mamaie, remachou que maná. Eu quero conhecer Cristo. Beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. A beleza que existe em ti. Yeah. Vamos, Espírito, batiza-nos com os teus olhos. Batiza-nos com a tua paixão.
Leva-nos a ver o Filho. É tudo que precisamos, é tudo que desejamos. Une-nos ao redor do desejo de ver o Filho, de viver o Filho. Em ti, que eu ainda não vi. Em ti, que eu ainda não vi. Beleza que existe. Eu quero que, se você pode, estenda as suas mãos onde você está, como quem recebe. Muitos de nós estamos vivendo simplesmente para ser livres do cárcere. Muitos de nós, tudo que nós idealizamos de Cristo é o Cristo que vem para me servir na vida que eu projetei. Ele é mais que isso. E quando a multidão se frustra com Jesus que não multiplica pães, os discípulos conhecem o Cristo, a essência, o motivo, o objetivo. Pai, o que eu oro, e a minha oração, é que nós não queremos te conformar à nossa vontade. Nós não precisamos de mais um sinal. Cristo é o tudo de Deus. Até Cristo o Senhor falou por tipos, por meios, por sombras. Até Cristo o Senhor falou por sinais. Mas depois de Cristo, o Senhor já não tem mais nada para nos revelar. E nós aceitamos Cristo como a teologia perfeita. Nós aceitamos Cristo como a satisfação perfeita. Nós aceitamos Cristo como fonte de prazer. E eu oro pedindo ao Teu Espírito, liberta-nos das nossas expectativas, liberta-nos das nossas buscas, perdoa-nos quando estamos reunidos atrás de um Jesus que ainda faça um novo sinal. Nós queremos estar unidos na busca do Cristo. Nós queremos sentir o cheiro. Nós queremos ouvir as batidas do Teu coração. Nós queremos os que os discípulos desejaram. Nós queremos algo mais profundo. Por isso a minha oração é que nessa estação reúna-nos como igreja em unidade, não na busca de mais um milagre, nós não precisamos, não na busca de mais um sinal, nós não precisamos. Tu és tudo, e em Ti nós temos o suprimento de tudo que nós precisamos. Sabe, Dayan, eu vejo uma troca de estação de Deus no seu ministério. Eu vejo quando Deus troca os seus sapatos. Eu vejo Ele te dando calçados novos. Eu vejo Ele colocando nos seus pés, são calçados nobres. Eu sinto o Senhor dizendo a você, são calçados nobres para que você pise em novos lugares. Eu vejo o Senhor mudando os seus pés para te dar acessos novos. E eu vejo Ele dizendo, eu estou te dando sapatos novos para que você tenha acesso com facilidade. O que eu quero declarar sobre essa estação do seu ministério é a palavra facilidade. Você não vai precisar de fazer com esforço. Você não vai precisar de fazer com violência. Você não vai precisar de fazer na força. Eu sinto Ele dizendo a você, você vai fazer com base no acesso. Você vai se mover com base no acesso. Sabe, calçados falam de autoridade. O Senhor está aumentando o seu nível de autoridade. O Senhor está aumentando o seu nível de autoridade. Ele está te dando autoridade. Ele te conferiu de dons, Ele te conferiu de sabedoria, Ele te deu visão, Ele te deu instrução. Mas o que eu quero declarar sobre essa estação é que Ele está te dando autoridade. Por isso Ele está te dando calçados novos.
e até o final desse ano, eu sinto que ainda nesse ano, o Senhor vai te levar